Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Ser um policial é enfrentar muitas vezes situações inesperadas, estressantes e truculentas. Imagine ser um policial e ao mesmo tempo um pregador religioso. Como é possível conciliar atividades opostas? Imagine se surgir o momento de puxar uma arma para salvar uma vida, e lembrando do mandamento não matarás. E para responder a esses questionamentos, vamos falar com o guarda municipal e presidente da Missão Liberdade, Samuel de Abreu. Samuel, seja bem-vindo. Obrigado, Heitor. É fácil conciliar o fato de ser um guarda municipal e também atividades religiosas? Com certeza, Heitor. Muito antes de eu ser um servidor público, desde 5 de maio de 94, que eu estou servindo ali na Secretaria de Segurança Pública, lotado na Guarda Municipal. Muito antes desse tempo, eu fora já comissionado desde o ventre da minha mãe. 13 de maio de 1964, assim aprove a Deus que eu nascesse numa família pobre, meu pai alcoólatra, casado com empregada doméstica e morando na rua Ceará 127, na cidade de Andradina, São Paulo. E foi ali, numa noite, lembro-me como se fosse hoje, que eu acompanhei a ocorrência policial que levou meu pai para o cárcere. E naquele momento, no colo de minha mãe, surgiu em mim essa convicção. O Espírito do Senhor me envolveu uma compaixão sobrenatural, para que hoje eu pudesse, com a minha voz, com a minha mão, levar o alento, levar uma palavra, valores de Deus, de família, falando a respeito das drogas e da necessidade do homem se voltar para Deus. Naquele momento difícil, você tinha quantos anos? Eu tinha 6 anos de idade, quando a Polícia Paulista chegou, e eu acompanhei, sentado no colo de minha mãe, aquela viatura policial, Heitor. E comecei a refletir da necessidade de que houvesse no cárcere alguém que pudesse levar ao meu pai uma palavra de libertação e de transformação, porque ele era um alcoólatra, um homem muito violento, e nós sofremos muito com isso. E por isso que hoje, para mim, isso é um desafio divino. Então, é como eu disse a você, a Bíblia diz, não há autoridade que não seja constituída por Deus. A autoridade existe como ministro de justiça de Deus, constituído na terra para a manutenção da ordem. E eu fora colocado também como uma autoridade secular municipal que, velando pela segurança pública, eu tenho cumprido ali, sobre as ordens do nosso coronel Renato Ribeiro Pérez, secretário de Segurança Pública de Foz do Iguaçu, nós temos cumprido oferecendo à nossa comunidade iguaçuense também a segurança em Foz do Iguaçu, porque eu acredito também nessa cidade e aqui estou para cumprir o meu trabalho, tanto secular na Guarda Municipal, como esse trabalho, esse desafio, Heitor, fora de série, algo incomum, o desafio de ser um agente religioso, uma pessoa religiosa, como você disse mesmo, com a Bíblia na mão. E em outro tempo, com um 38 na cinta, uma pistola na cinta. Porém, nós temos que ver, como disse Goethe, há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. E, Samuel, como que despertou em você essa vocação? Quando que surgiu essa vocação para ser um policial e também para ser um religioso? Heitor, eu já desde 18 anos, quando eu ingressei no Exército, já comecei a conhecer a disciplina militar. Eu creio que Deus, o próprio Deus, me direcionou para a área de segurança, porque a disciplina e a hierarquia nos torna um cidadão coerente, equilibrado, e faz com que a gente tome uma posição de respeito, de conhecimento, principalmente de hierarquia, de comando. Isso, para mim, a atividade religiosa é muito importante, porque a gente sabe bem o nosso lugar e
e sabe tratar o nosso público com respeito, né? Isso é muito importante, eu estar na área de segurança. Foi muito importante para mim, né? Se você se deparasse numa situação em que você tivesse que puxar uma arma, atirar para salvar um colega seu, você estaria colocando em que situação aquele mandamento não matarás? É como eu disse para ti, o livro de Romanos diz que toda autoridade, ela é constituída por Deus. Então, no momento que eu estou investido de um uniforme, trabalhando como um guarda municipal, eu não tenho nenhuma dúvida que eu tenho que cumprir com aquilo que me é incumbido. A lei me ampara, a lei me protege. Existe uma previsão de uma defesa para mim como agente dentro da área de segurança. Então eu não tenho nenhuma dúvida, Heitor, se for necessário sacar de uma arma e agir, para isso eu estou treinado, para isso eu estou preparado, para isso eu sou um guarda municipal, um agente de segurança. Não tenho nenhuma dúvida em puxar uma arma e fazer o serviço que tem que ser feito. Você consegue conciliar as duas coisas sem prejudicar nenhuma e nem outra? Não me prejudica, porque no momento que eu estou dentro da cadeia pública, Laudemiro Neves, levando uma assistência religiosa aos internos, aos detentos, aos encarcerados, ou no momento que eu estou dentro da penitenciaria regional de Ciudad del Este, no momento que eu estou dentro da penitenciária de segurança máxima de Foz do Iguaçu, ali está o pastor, ali está o homem de Deus, ali está o servo, ali está o servente, ali está o soldado de Jesus. Essa tua função dentro da corporação, ela é aceita até porque existe uma lei que incentiva isso. Existe a lei. Foi bom você ter falado nisso, Heitor, porque a lei de execuções penais é um código de leis perfeito. E lá está escrito que deve ser feito nas penitenciárias, nos locais onde estão os internos encarcerados, deve haver um local próprio para culto. Eles são livres para possuir material literário de valores religiosos. Deve existir uma capela, o serviço de capelania deve existir e o preso, o encarcerado, tem um direito a uma assistência religiosa. É lei. Existe alguma discriminação dos teus colegas, assim, o pessoal que usa farda com relação a essa tua atividade? Não, Heitor, porque como eles sentem a verdade do meu caráter, o meu cotidiano, o meu dia a dia, o meu currículo de vida comportamental e a luz de Deus que há em mim, não há nenhuma dúvida quanto ao meu chamado, quanto ao meu trânsito com o mundo do crime, porque eu estou ali realmente investido de uma autoridade divina e ninguém pode ter dúvida disso, porque eu tenho colocado a minha vida em risco dentro daquele barril de pólvora que é a cadeia pública. Adentrei há poucos tempos atrás dentro da maior penitenciária do Paraguai com 1.900 presos soltos. Adentramos consciente, convicto de que, tomando posse, Heitor, daquela palavra que está escrito no Salmo 91, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Então, pela fé, olhando para o sobrenatural, para o mundo invisível, vendo o anjo de Deus ao meu lado, eu não tenho nenhum temor. Não tem nada a temer. Não tenho nada a temer. Mas eu vou te pedir um tempo, que nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta. Hoje entrevistando o guarda municipal e presidente da Missão Liberdade, Samuel de Abreu. Queremos agradecer a MGA Assessoria Imobiliária, Ande Materiais Elétricos, Escolas Fiske, de inglês, francês, italiano e espanhol, e ao Jornal Primeira Linha, patrocinadores deste programa. Samuel, você se considera então um anjo do Senhor? Você está trabalhando dos dois lados, na repressão e na recuperação de pessoas. Realmente, Heitor, eu sou um homem comissionado por Deus, desde o ventre de minha mãe, algo sobrenatural, que Deus me chamou
para que eu pudesse ter esse trânsito, essa confiança, essa autoridade, porque não é qualquer pessoa que tem esse tipo de trânsito, esse contato. Eu estou há mais de 10 anos, comecei o trabalho de assistência religiosa na 6ª SDP, quando havia custódia de presos, levando uma palavra de amor, de libertação, de salvação, de vida eterna. Heitor? Tanto é que o próprio Cristo, Jesus Cristo, a última palavra de Jesus foi ao mundo do crime, Heitor. Ele se dirigiu ao mundo do crime, a um daqueles ladrões arrependidos. De que forma? Jesus estava crucificado entre 2 ladrões. Algumas traduções da Bíblia diz salteadores. E um daqueles ladrões o acusava, dizendo: se você é o Cristo, desça da cruz e salva a ti mesmo e a nós. O outro disse: olha, ele nem o mal fez. Nós merecemos estar aqui. E olha que aqueles homens, Heitor, deviam ter praticado algo de muita culpa, porque o Império Romano só arbitrava uma pena de cruz a realmente uma pessoa de um caráter muito difícil e que realmente devesse à sociedade. Então aqueles homens realmente eram mau caráter. E naquele momento o outro ladrão diz para o Senhor Jesus, a famosa frase: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, Heitor, é sobre este reino, essa preocupação de que um dia o tempo será tragado pela eternidade e Jesus virá nas nuvens dos céus com poder e glória para levar um povo para as mansões celestiais, para a vida eterna. É que eu coloco a minha cabeça a prêmio. É que eu coloco a minha vida, como eu disse, coloquei no passado dentro da 6ª SDP, coloquei dentro da Polícia Federal quando havia custódia de preso, e eu pedi que se soltassem os presos para que eu pudesse abraçá-los. Quando eu adentro no Paraguai, os presos estão soltos, eu peço que solte-os para que eu dê um abraço, para que eu possa assim comunicar a luz do Evangelho, porque eu sou um ex-drogado de Foz do Iguaçu. Você já foi drogado? Tenho, essa câmera deve mostrar, as tatuagens, Heitor. Deve estar focando aí as tatuagens ainda caseiras, que eu fiz movido pelas drogas, movido pelo vício, quando descia as bocas de fumo no Jardim América, buscando uma satisfação, uma felicidade para a minha alma, ali, buscando paz, que os jovens diziam para mim: Samuel, você precisa de paz, você precisa de felicidade. E aí eu, na busca dessa felicidade, é que eu desci ao fundo do poço das drogas. Quando fui cometer suicídio, uma voz disse no meu ouvido: se você fizer isto, você vai para o inferno. E daquele momento produziu em mim algo espiritual, Heitor, algo sobrenatural. Eu disse: todos falam do inferno, porque eu vou questioná-lo. Temi e dobrei os meus joelhos e disse: se Deus existe mesmo, eu preciso que o Senhor fale comigo. E na escola, que coisa contraditória, na escola de polícia, dentro do 14º Batalhão de Infantaria Motorizada, dentro do 14º Batalhão da Polícia Militar, na escola de polícia, um soldado olhou para mim e disse: Samuel, você vai em tantos lugares, porque eu ia mesmo, Escadão, Mirante, Salvati, boates, buscando a minha paz, e nas drogas. Mas depois que você largou as drogas, você não voltou mais a usá-las? Justamente, Heitor, quando eu fui desafiado por esse soldado, ele me disse: olha, Samuel, você vai em tantos lugares, mas não vai em um lugar. Eu disse: qual? Você não vai em uma igreja. Eu admiti que era verdade. E eu fui numa igreja, naquele dia que eu fui, naquela noite que eu fui, aquela palavra que aquele homem pregava, anunciava, tocou profundamente no meu ser. E eu dobrei o meu joelho naquela noite e disse: Senhor, me liberta. E eu fui visitado pelo Espírito Santo. Eu senti paz, pela primeira vez na minha vida, eu senti uma paz sobrenatural. E eu recebi o que está escrito em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu saí transformado. E eu sinto que a religião, Heitor, não é você ficar dentro de 4 paredes cantando hinos de louvores a Deus. A religião, ela exige muito mais do ser humano, quer seja ele católico, quer seja ele evangélico, quer seja qualquer religião que ele professa. Se ele não sair para uma ação social, se ele não sair para uma conquista ao seu próximo, ele é um simples religioso.
ele é um simples conhecedor da Bíblia, se ele não amar o próximo, se ele não fazer algo pelo próximo, a religião dele é vã. Ele não é um cidadão do céu. Ele não vai para o reino de Deus, porque Deus busca homens que façam, porque a fé sem obras, ela é morta. Você acha que existe um diferencial, então? Existem pessoas que já são predestinadas, você se considera um predestinado a fazer isso? Todas as pessoas são chamadas, todas. Mas por que todas não seguem em frente ou viram as costas? Exato, Heitor. Jesus separou a humanidade naqueles dois ladrões. O caráter da humanidade está simbolizado nas duas cruzes. Um disse e acusou, e apontou o dedo, e disse e desafiou a fé. O outro se humilhou e disse, Senhor, lembra-te de mim. Então, houve sabedoria na terra, também na época de Noé. Questionaram a construção da arca, e quantos entraram? Só a família dele. Hoje não é diferente. Sim. Hoje não se questiona os valores da eternidade, não se questiona a volta do Senhor Jesus e não se prepara. Os ricos tão ricos não querem deixar suas riquezas em prol dos pobres, num amor humanitário e fraternal. Se fala em campanha de fraternidade, mas ninguém quer deixar a sua fortuna ao pé da cruz e dizer, Jesus é para ti. Como vai deixar para Jesus a riqueza? Assistindo o pobre, assistindo o doente, assistindo o enfermo. Vamos falar um pouquinho sobre o teu trabalho social que você vem desenvolvendo. Você respondeu numa das perguntas que você esteve no Paraguai. Sim. E que visitou um presídio que tinha 1.900 detentos. 1.900 presos. Como que é esse teu trabalho lá? Heitor, existe aqui próximo, nas cidades próximas de Foz do Iguaçu, o sistema carcerário ele está bastante inchado, não só aqui em Foz do Iguaçu, como também no Paraguai. E há muitos brasileiros, Heitor, que cumprem pena ali por razões mínimas. Recebi cartas, eu recebi denúncias à entidade Missão Liberdade, é uma entidade social, legalmente constituída como pessoa jurídica. Eu respondo pela presidência dela. E eu também recebi, Heitor, um telefonema de um preso, de Samuel, nós estamos promovendo uma rebelião aqui. Isso no Paraguai ou no daqui? Paraguai, na Penitenciaria Regional de Cidade do Leste, ia haver uma rebelião. O diretor, conhecendo o nosso trabalho humanitário, sócio-religioso, pediu ao Pedro, o líder dessa revolta, Pedro, fala com o Samuel, fala com ele para ver que resposta ele tem. E ele me passou o celular e nós fomos à Cidade do Leste, acompanhamos uma carta manifesto assinada por mais de 100 presos brasileiros ali, falando da condição de esquecimento que eles estavam vivendo lá, juridicamente falando, assistencialmente falando. Havia presos doentes, havia enfermos e homens esquecidos dentro da Penitenciaria Regional de Cidade do Leste. Nós levamos o manifesto, a Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção da OAB de Foz do Iguaçu, na mão do Dr. Valdemar Freitag. Levei a situação ao senador da República, Magno Malta. Levei a problemática ao cônsul Antônio Fernando Cruz de Melo. Quero agradecer o cônsul Antônio Fernando Cruz de Melo pelas cestas básicas entregues neste Natal. Muito obrigado. Foram entregues mais de 100 cestas básicas. Já há 2 anos tem sido feito isto. O doutor Isaac tem ido visitar a Penitenciaria Regional de Cidade do Leste, graças a esta mobilização também, e esta manifestação também por parte do consulado, que também nos deu esta liberdade de podermos trabalhar no social, Heitor, e na busca de conquistar essa melhoria para aquele que é o paciente do sistema. Mas talvez você me pergunte, Heitor, você está defendendo o vagabundo? Uma boa pergunta. Essa é uma pergunta que eu vou te fazer daqui a pouco, tá? Mas depois do nosso comercial. Nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o guarda municipal e presidente da entidade Missão Liberdade, Samuel de Abreu. Samuel, nós temos visto
pelo menos eu em minhas reportagens, assim, como jornalista, muitas vezes questionamentos de autoridades que a gente se preocupa, principalmente hoje em dia, reclamações que os direitos humanos só protegem vagabundo. Sim. Você deixou, eu te devolvo esse questionamento que você fez no bloco anterior, se você não está só defendendo o vagabundo. Heitor, eu gostaria de dizer aos formadores de opinião pública, aos acadêmicos das faculdades, aos jornalistas, aos advogados, aos magistrados, que eu tenho ouvido as expressões vagabundo na mídia também. Eu gostaria de pedir a gentileza, o carinho, o respeito, e que você revesse, você que está me ouvindo, fizesse uma pesquisa e revesse a lei de execuções penais. Dê uma lida, leia, se informe antes de usar estas expressões, Heitor. O ano passado, um pai de família pedreiro fora conduzido à cadeia pública, Laudemir Neves, acusado de uma tentativa de estupro. O mundo do crime não perdoa esse tipo de atitude. E atentaram contra a vida deste pai de família, ele veio a óbito, morreu. Nessa última rebelião, o doutor Marcelo Gobo Dalladea, respondendo pela vara de execuções penais, na ausência do doutor Celso Taumaturgo, que é o juiz corregedor, ele segurou nos seus braços um cadáver de um moço, que também fora conduzido à cadeia pública, Laudemir Neves. Doutor Marcelo, aquele homem, precisa ser revista estas atitudes. Eu peço a gentileza do delegado-chefe da 6ª SDP, da Vara de Execuções Penais, Cristina, do Conselho da Comunidade para os Presídios, doutor Valdemar Freitag, presidente da Ordem dos Advogados, a subseção de Foz do Iguaçu. Gente, aquele homem também era um dependente químico, Heitor, e também fora vítima e está morto. Então, queridos, por coisas banais, coisas por alguma falha do sistema, homens estão sendo conduzidos à cadeia pública. Precisa terminar esse tipo de coisa, gente. Há homens ali que tem que haver, conforme a própria lei de execuções penais diz, uma separação, Heitor. Há uma violação da própria Polícia Federal que custodia os presos nas suas instalações, uma violação à lei de execuções penais. Eu pergunto ao delegado-chefe da Polícia Federal, o senhor conhece, doutor, a lei de execuções penais? A Polícia Federal, ela é rígida e tem que ser, eu concordo, mas violar a lei é a mesma lei de trânsito. Samuel, você fala em separação física dentro do presídio? Exato. Tem que haver uma separação por crime, tem que haver uma previsão de espaço mínima. O Brasil assinou tratados de proteção internacional ao paciente do sistema. O paciente do hospital é paciente do hospital. O encarcerado, o preso, é um paciente do sistema jurídico. O Estado é responsável por ele. E existe toda uma lei que permeia a conduta deste cidadão, que é a lei de execuções penais. Eu não estou falando de direitos humanos, eu estou falando de lei. Não sou jurista, não sou advogado, não sou professor, não fiz a lei. Ela foi feita, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro. E em Foz do Iguaçu se viola essa lei e alguém vem dizer, vagabundo. Foi feita uma pesquisa psicossocial da vida deste homem para ver se a criança de ontem não é o marginal de hoje? Quais são as ações que a sociedade está fazendo para proteger a criança de hoje, para livrar ela do cárcere do amanhã? Você não tem visto ações positivas nesse sentido? Poucas ações, doutor. São poucas ações, tendo em vista a quantidade de favela, a quantidade de pessoas que nós estamos vendo hoje, de ambulantes, também nas ruas de Foz do Iguaçu. Precisa haver uma ação maior, uma mobilização social, precisamos unir as nossas forças e também fazer o trabalho comunitário, né? Então, queridos, revejam, leiam a lei de execuções penais, para que você possa conhecer e se informar da previsão
e toda uma previsão de assistência ao paciente do sistema, que é o preso. Ele é um paciente do sistema e tem que haver um espaço mínimo para ele cumprir a pena. Tem que haver uma condição de lei que prevê essa separação por crimes, o local aonde que ele deve estar. Heitor, a lei diz 4 pessoas dentro da cadeia pública, tem 14. Há uma previsão no regulamento da cadeia pública dizendo que o tratamento dispensado ao preso visará basicamente o seu retorno ao convívio social. Gente, está escrito no regulamento da cadeia pública isto. E tem condições de recuperar, resgatar essa pessoa para uma vida social? A novamente? cadeia, Heitor, é a escola do crime. A pessoa entra lá por um motivo criminoso e aprende mais ainda, sai pior. Sai pior, infelizmente. E a sociedade tem que se mobilizar. Os acadêmicos têm que cobrar. A ordem dos advogados tem que fazer a sua parte social. Nós, cidadãos, temos que cobrar da autoridade. O Estado colocou ele lá. O Estado está custodiando aquele ser humano, aquela pessoa, é responsável por ele. Vagabundo! Você não conhece a lei de execuções penais, por favor. Leia, se informe. Se informe e você vai ver que eu não estou falando abobrinha, né? Voltando um pouquinho à história do Paraguai, que você falou que tem muitas pessoas presas injustamente. Existe. Você está tendo apoio de autoridades? Como que está essa situação? Eu tive, Heitor, eu agradeço ao cônsul Antônio Fernando Cruz de Mello, porque ele tem aberto o consulado. Heitor, nós temos hoje um trânsito. Qualquer pessoa facilitou o trânsito. Mas medidas eficazes estão sendo feitas? Está avançando? Porque eu vejo falar nisso há muito tempo. Está avançando. Foi reunido o Comitê de Fronteira, desde Mato Grosso até Paraná, para discutir essas questões. O cônsul abriu a discussão para a comunidade, para todos. Os advogados estiveram lá, eu estive lá, a ordem dos advogados esteve lá. Então, existe uma boa vontade, Heitor. Existe uma boa vontade. O cônsul está aberto. Né? Está à disposição, Heitor. É difícil, o governo paraguaio, a autoridade no Paraguai, existe toda uma problemática, Heitor, a ser conquistada, de liberdade, de condição de melhoria nas leis de trabalho do Paraguai. Existe toda uma cultura de corrupção a ser vencida. O país saiu agora de uma ditadura. Então existe toda essa cultura que tem que ser conquistada, que eu acredito que já começou esse tempo de mudança em Ciudad del Este, de um modo geral. E também o sistema penitenciário, eles estão adotando também a construção de penitenciárias modelo americano. Então eu parabenizo, então eles estão evoluindo até mais do que nós, sabe? Sim. No ritmo até mais do que nós, porque eu estive com o ministro da Justiça do Paraguai e eu vi uma boa vontade muito grande por parte das autoridades do Paraguai. Mas, infelizmente, Heitor, a tecnologia, a condição do judiciário do Paraguai ela é bastante precária, né, Heitor? Usa-se o livro, a informática é pouco utilizada, mas nós fomos muito bem recepcionados pelas autoridades do judiciário, o juiz corregedor de Alto Paraná e Carindeju, o consulado, a Polícia Nacional, existe uma articulação dos movimentos sociais do Paraguai, de melhoria também. Eu tive há poucos dias com a senadora da República, Ana Mendonça Arte, discutindo a situação carcerária no país. Então, eles estão de parabéns, essa mobilização toda. Eu estou satisfeito, nosso trânsito está muito bom. E como policial, como se avalia a segurança aqui em Foz do Iguaçu? Está difícil, né, Heitor? Nós estamos vivendo dias difíceis, até porque estamos num momento de transição política de Foz do Iguaçu e econômica também. Então é uma fase difícil. Então nós precisamos se adaptar a esse novo tempo, um tempo de uma realidade trabalhista, ou de uma época de subsistência, de mão de obra diferente, diferenciada. Então nós estamos nesse vento de mudança e de adaptação. Então isso gera essa violência que nós estamos vendo. E como religioso, como você avalia o lado espiritual do povo aqui? A parte espiritual nós precisamos nos unir, Heitor. Eu conclamo o Conselho de Pastores de Foz do Iguaçu. Eu conclamo a Igreja Católica, aqui o Padre Germano, o Padre Ville,
eu conclamo os espíritas, Seixnoye, eu conclamo, Heitor, verdadeiramente todas as religiões. Que nós cheguemos a um denominador comum, gente. Uns, Heitor, trabalham forte no espiritual, mas eu conclamo a que nós demos nas mãos para que nós possamos fazer, Heitor, a parte que eu acho linda, que é o social. Sim. A melhoria da condição social, o desfavelamento, servir o próximo, para mim é religião. Quando você sai num ato de servir, levar o pão, levar o alimento, levar a assistência jurídica, o documento, enfim, isso para mim é religião. E nós precisamos, nesse sentido, que todas as religiões... Samuel, nosso tempo, infelizmente, acabou. Gostaria que você deixasse uma mensagem de otimismo, talvez, para 2007, à sua vontade. Doutor, eu quero dizer um salmo, Salmo 23, que você que está me ouvindo possa recitá-lo também. Dizer dentro do seu coração, ser pai de família e mãe de família. Diga comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É isso, Heitor. Muito obrigado. Obrigado você pela participação em nosso programa. Agradecemos. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você. Minha alegria com histórias pra contar, como se ama e motivos pra sonhar a vida inteira.